Estamos de volta para falar que algumas empresas brasileiras começam a aderir a uma semana de trabalho, veja só, reduzida. Pois é, com 4 dias. Seria essa uma nova tendência? Para entender mais sobre isso, a gente conversa com a especialista em gestão de carreira, Kelly Pires. Kelly, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Da onde surgiu essa história de uma semana menor? Isso foi provocado pela pandemia ou já se falava, já se discutia entre as grandes empresas reduzir a semana de trabalho? Olá, boa noite, tudo bem? Então, na verdade, isso já é uma tendência que começou antes até da pandemia, né? Se a gente for dar uma olhada aí, a Islândia, ela foi precursora aí nesse processo, né? Então, ela teve um experimento de 2015 a 2019, testando, então, essa possibilidade de uma jornada de trabalho reduzida, e com isso, foi testado durante um ano, né? A amostra de 1% da população, e com isso, então, o país pôde levantar assim, um aumento significativo na sua produtividade, redução de estresse, entre outras melhorias. Então, na verdade, ele começou antes da pandemia e aí se intensificou com a pandemia e eu acredito que realmente isso é uma tendência. Kelly, boa noite. O que eu ia te perguntar era justamente isso. Se a produtividade não cai, se a gente for pensar que ao invés de trabalhar 5, você trabalha 4, ou se não gera um estresse por parte dos funcionários de ter que entregar aquilo que eles faziam em 5 dias em 4. Na verdade, o que a gente percebe, né, e o que as pesquisas estão mostrando para nós é justamente o contrário, Renata, boa noite. Na verdade, houve um aumento significativo da produtividade em todos os países que fizeram esse recurso, utilizaram esse recurso, então, primeiro como uma amostra, né? A gente tem aí recente o próprio Japão, a Microsoft lá do Japão também fez esse teste aí no último ano e conseguiu aí levantar uma redução do seu nível de estresse dos colaboradores, esgotamento mental e um aumento de 40% na sua produtividade. Então, e com relação, né, as pessoas se sentirem mais sobrecarregadas, entender que para a gente conseguir fazer a implantação desse processo, dessa jornada, que tem, o pessoal está chamando aí de 4x3, né, 4 dias de trabalho e 3 de folga, é possível adotar algumas medidas para que isso funcione. Né? Mas a gente percebe sim, de todas as empresas que a gente fez esse levantamento, esse estudo, a gente conseguiu perceber um aumento significativo na sua produtividade e assim outros ganhos também que a gente pode elencar, né? A questão de menos carro na rua, então ajuda a questão da ambiental, a social no sentido de mais tempo, mais qualidade de vida, mais equilíbrio entre as minhas atividades do trabalho e de casa, né? Até a divisão das tarefas no ambiente familiar, isso também é promovido. Então, o que a gente tem percebido é que é sim uma tendência positiva nesse sentido, mas precisa sim ter alguns cuidados na hora de implementar esse processo, né? Kelly, antes de entender esses cuidados, se a gente tem pesquisas que mostram que a produtividade aumenta, o que ainda trava as empresas a adotar essa medida? Seria um pouco do receio de não ter controle diretamente do profissional? Cito isso porque durante a pandemia se falou muito do home office, olha, o home office é maravilhoso, enfim. Só que aí a pandemia foi amenizando e ainda assim os gestores falaram, não, volta todo mundo, a gente quer ter o profissional aqui. O que acontece? Ainda é um receio com a novidade? Sabe o que eu percebo? A gente precisa, né? E aí entraria um pouquinho antes até desses próprios recursos, entender como é que isso vai funcionar dentro daquela empresa, né? Então, sim, eu vejo ainda que as empresas ainda têm alguns receios, até porque a gente precisa desenvolver e trabalhar tanto a liderança quanto as equipes para entrar nesse novo modelo. Né? Porque assim, é uma mudança de cultura, se a gente for pensar, é uma mudança de cultura organizacional. Então a gente já precisa começar a trabalhar, a gente quer implantar isso? Joia. Então como é que hoje funciona, até o sentido da liderança, né? Eu trabalho muito com liderança, dando treinamento nas empresas e o que eu percebo é isso. Hoje a gente tem falado muito numa gestão, equipes autogerenciáveis é o primeiro passo, e trabalhar esse senso de autonomia mesmo nos líderes para com seus liderados.
né? Então, esse é o primeiro passo. Então, respondendo aqui a sua pergunta, eu vejo que a gente precisa entender, talvez essa dificuldade na implantação desse processo, as empresas entenderem isso realmente como um benefício, como um ganho, e as pesquisas estão aí para mostrar isso para nós, e começar a trabalhar isso na mentalidade da cultura da empresa mesmo, no desenvolvimento da liderança, com relação às equipes, e aí o perfil desse colaborador, ele também precisa estar consolidado, engajado nessa mudança, né? Que é uma mudança de pensamento mesmo, né? De mindset. E Kelly, caberia em todo e qualquer negócio essa implementação de uma semana 4x3? Ou isso ainda é meio que obscuro, ou seja, numa fábrica, daria para colocar isso numa fábrica, no chão de fábrica, ou seja, mudar a mentalidade de trabalhar de segunda a sexta, com as folgas do sábado e domingo, ou essa questão fica mais mesmo para as novas empresas, empresas mais antenadas, em que o trabalho é mais em escritório? Se a gente for pensar que alguns países conseguiram trazer esse processo, sugerir então essa questão a nível nacional, né? Então a gente começa a entender que é possível sim, desde que a gente precisa, de novo, né, mudar essa questão da cultura da empresa. Trazendo para a nossa realidade a nível Brasil, eu sugeri um pouco mais de cautela no sentido do segmento para a gente conseguir fazer a implantação. Com relação ao chão de fábrica, eu vejo que é possível sim, também, desde que essa cultura esteja bem alinhada e que a gente entenda quais são os benefícios, quais são os objetivos que a gente pretende com essa nova implantação. Se a gente for pegar o caso, né, a gente teve exemplos aí de montadoras que tiveram de uma maneira até mais abrupta ou forçada, se a gente pode assim dizer, que tiveram que reduzir as suas jornadas de trabalho por conta da baixa da demanda, enfim, né, e agora estão retomando. Então, eu vejo que é possível sim, desde que a gente tome então esses cuidados, né, de como a gente vai fazer a implantação desse processo. E Kelly, outra questão que me chamou a atenção ao estudar sobre o tema é que lá atrás eu, como leigo, imaginava, vão acabar com a sexta-feira, ou vão acabar com a segunda-feira, estender o final de semana. Mas muitos exemplos têm optado por quebrar a semana, ou seja, a quarta-feira seria a quarta-feira sem trabalho, para dar uma relaxada justamente no meio da semana, para os 2 dias ali, segunda e terça e quinta e sexta, você está com um alto nível de concentração, de dinamismo, essa é a ideia? Na verdade, o que a gente tem percebido é que normalmente as empresas acabam optando mesmo ou pela segunda ou pela sexta-feira, né? Algumas empresas mais ousadas, eu diria, que optam então por trazer essa quebra no meio do expediente. Mas o que pode ser feito, né? Se a gente for trabalhar aí com uma jornada de trabalho mais flexível, você pode deixar isso de acordo com o seu colaborador. Equipes maiores estão já fazendo rodízios, né? Pensando não ainda na jornada de 4 dias, mas já o modelo híbrido que está funcionando muito bem, hoje é uma realidade. Então, equipes grandes, equipes maiores, se distribuem dentro desses dias e aí fazem ali os seus combinados, os seus acordos, que dia que é bom para um ou que é bom para outro folgar. Então, o que eu tenho percebido até normalmente opta-se, né, até uma empresa aqui do Brasil, depois a gente pode citar, que ela já começou as suas atividades excluindo a sexta-feira. Então, o que eu tenho percebido ou é segunda ou é sexta, mas pode sim, bem combinadinho, né, bem acordado isso entre todos, por que não fazer isso no meio de uma terça-feira, numa quarta-feira, por que não?